Vamos agora com o quadro Cartaz. Semana importante para o Brasil, semana de pensar sobre a independência. E nós vamos agora trazer aqui com Débora Radasky, que já está chegando aqui no nosso estúdio, essa percepção, a independência do Brasil, sob um outro olhar. Débora, boa tarde para você. Boa tarde, Gelson, mais uma vez a você e a você que está em casa acompanhando o Jornal do Piauí. 7 de setembro, quando a gente fala, né, sobre essa independência do Brasil, a gente também pensa como aconteceu, né, todo esse processo sobre o olhar do movimento negro. O movimento negro que sempre esteve presente nos momentos históricos do país, né, lutando pelos direitos raciais, a igualdade racial, os direitos, liberdade, tantas outras questões. E aí eu fiz uma reportagem, né, com o Café Melo para falar um pouco sobre isso, né, o que mudou após o 7 de setembro, né, sobre o olhar do movimento negro. Vamos acompanhar. Vamos ver. Muito antes do grito Independência ou Morte de Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se consolidou como uma nação. A população negra escravizada no Brasil já lutava por sua liberdade. Havia naquela época um medo muito grande da população, principalmente das elites, em relação à quantidade de pessoas pretas que tinham no país, né? Então, inclusive essa expressão foi cunhada, o medo branco da onda negra. E essa ideia de que haveria uma rebelião por causa disso, da grande concentração de escravos, era uma coisa que era latente. E mesmo após o processo de independência, isso continuou. A independência era uma luta de todos. O movimento negro sempre existiu em momentos históricos em prol da igualdade racial, visibilidade, direitos e a liberdade. Mas fica a pergunta, o que mudou após o grito da independência? Para este pesquisador, a Constituição Brasileira de 1988 trouxe grandes avanços. Há algumas coisas que são garantidas pela Constituição, né, que é muito revelador de uma intencionalidade, de uma sinceridade política que foi, né, ali construída com a Constituinte. Mas eu acho que há muita coisa para ser feita mesmo, né? Eu costumo dizer, as leis por si só, elas podem apontar transformações, mas elas sozinhas, elas não garantem que essa transformação seja efetiva. Você pode colocar um monte de lei, mas historicamente a gente vive um processo de machismo, racismo, que são construídos ainda com a época colonial e que tem um processo aí que durou tanto tempo, isso para ser rompido é difícil. Esta educadora popular diz que os bastidores da independência foram invisibilizados e que é preciso investir na educação para a construção de um novo Brasil. O papel principal da escola é construir conhecimento o mais amplo e profundo possível, né? E crítico. Não vai dar para a gente fazer escola baseada em livros didáticos somente, baseada em manuais, baseado em processos letivos cada vez mais restritos a anos escolares. É preciso que o processo de educação ultrapasse a escola e esteja em todos os lugares, para que as pessoas no processo de formação possam se compreender como pessoas no mundo, um mundo que não pode ter fronteira para o conhecimento. Para pensar a independência do Brasil é acreditar num presente e futuro possíveis de liberdade e de direitos. Eu penso que os avanços que a gente pode contar, eles estão relacionados a um processo de afirmação da nossa identidade ancestral, que é marcado por organizações importantes que estão ainda muito fortemente encobertas na história, que é marcado por um conjunto de lutas que estão o tempo todo falando de uma necessidade de libertação real, não apenas a libertação formal, né? E é esse o legado que eu diria que se apresenta hoje como conquista. Muito interessante, Débora, você trazer para a gente essa reflexão, porque muita gente pode olhar a independência como uma data.
como um gesto e não como um longo processo, que é permanente. A independência se conquista que dia, em que momento, que hora termina. Isso é muito interessante a gente pensar sobre isso. Né? Verdade. E é bom mesmo a gente perceber que essa independência, ela está aí todos os dias, né? Uma luta só, né? Do povo preto, dos indígenas, das mulheres, das minorias. Então, é uma luta diária ainda, né, Joel? Sobretudo mesmo, a gente considerando a independência do Brasil, esse grito da independência dia 7, né, de setembro, mas teve outros movimentos, né, que firmaram mesmo isso, né? Onde o movimento preto, onde as pessoas escravizadas, eles lutaram muito. Então, isso se reverbera até hoje e a gente precisa pensar sobre isso, a importância dessa independência e como isso nos atinge, né? E como a gente pode virar essa página também, entender que essa independência, ela está aqui, ela está presente e ainda a gente sabe, né, como a professora falou, né, ainda de muita luta, né, para conseguir a liberdade, direito e a democracia. Muito bom, Débora. A gente tem até marcos que ajudam a gente a pensar um pouco sobre isso, né? Você tem lá 1822, o dia, de fato, onde o Brasil conquista a sua independência, Exatamente. Mas em 1888 é que vem a Lei Áurea, em 89 é que vem a República e assim por diante. É um processo realmente contínuo, como bem lembrou a Débora. Muito, muito bom, Débora. Quero agradecer a você por isso. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço.